OMX RF11 versus CPTS11. Qual é melhor para a sua carteira? Oi, eu sou Marta Aparecida do canal Investidora. Tudo bem com você? Antes de começar o vídeo, já vou te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e curte esse vídeo porque me ajuda bastante. Fundos imobiliários é uma forma de você investir indiretamente no ramo imobiliário, ou seja, sem que você precise necessariamente comprar um prédio, uma casa para alugar. Os fundos imobiliários eles vão se dividir em 4 tipos principais, que vão ser tijolo, papel, híbrido e os fundos FOFs. Os fundos de tijolo é aquele que vai investir especificamente em prédios físicos. Os fundos de papel são aqueles que vão investir em papéis imobiliários, sejam CRI, sejam LCI. Os fundos híbridos são aqueles que vão investir numa mescla, ou seja, vão investir tanto no ramo de tijolo como no ramo de papel. E os fundos FOF são aqueles fundos que vão investir em outros tipos de fundos. Eles podem investir no fundo de tijolo, podem investir no fundo de papel, podem investir em outros fundos. Então, eles vão fazer essa mescla dentro de um próprio fundo. O OMX RF11 ele pertence à Max Renda, está custando hoje R$ 8,99, o dividendo dele está de 13,11%, o PVP está de 0,95, ou seja, está abaixo do preço justo, e a liquidez dele está de 18,86 milhões, lembrando que uma liquidez tem que ser pelo menos de 1 milhão, então ele está 18 milhões, então está muito boa essa liquidez dele. Aqui no Status Invest, a gente vai ter que o valor patrimonial dele por cota está de 9,44. Temos informação aqui no gráfico também, de 2023 e 2024, fazendo um comparativo de como foi o pagamento dos dividendos. A gente percebe que todos os meses do ano passado ele pagou mais do que a relação dele por segmento, sendo que indefinido vai ser 35%, shoppings vai ser 23%, misto 17%, imóveis industriais e logísticos 8%, papéis, nós vamos ter 6,89%, lajes corporativas, nós vamos ter 5%, fundos de desenvolvimento, nós vamos ter 2,2%, e residenciais, que é minimamente aqui, nós vamos ter 0,25%, não chega nem a 1%. Mostrando aqui o objetivo do Max Renda, ele tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRIs, debêntures, LCIs, LHs e cotas de fundos imobiliários e ativos imobiliários, como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. O início do fundo foi em 13 de 4 de 2012, então ele já tem aí mais de 10 anos no mercado. Temos informação aqui também sobre o CNPJ, o código dele, que a gente sabe que é o MXRF11, temos também o código ISIN, temos a categoria dele na Ambima, que é TVM, que é Título dos Valores Imobiliários, o gestor dele é a XP, o administrador é BTG Pactual. A taxa de administração está de 0,90. A quantidade de cotas, nós temos em mais de 400 milhões de cotas. E patrimônio líquido também já ultrapassa a marca dos bilhões. O número de cotistas também nós temos mais de 1 milhão, sendo que o MXRF11 atualmente ele é o fundo imobiliário aqui no Brasil que tem mais cotistas. Temos informação aqui sobre a tributação dele também. São pessoas físicas que detêm volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua no mínimo 100 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em bolsa ou mercado de balcão organizado. São isentas de imposto de renda nos rendimentos distribuídos e tributados em 20% de imposto de renda sobre eventual ganho de capital na venda da cota. Nós temos aqui informações também sobre o portfólio de certificados recebíveis imobiliários. Nós temos 30% em imobiliário residencial, temos 20% em outros, varejo alimentício 19%, properties 9%, varejo 6%, shopping 7% e agronegócios 5%. Temos aqui mostrando alguns prédios dele. Vou passar rápido porque vou deixar essas informações na descrição, então você pode acessar e ver todos. Nós vamos ter que a volatilidade dele é moderada. As pessoas que podem investir nele é desde o investidor iniciante até quem busca ter uma renda passiva e também aqueles investidores de longo prazo. Os riscos que ele vai apresentar, ele pode apresentar risco de crédito, risco de mercado, risco regulatório, também risco de exposição setorial e polêmicas contábeis. Falando agora com relação ao CPTS11, nós temos que a cotação dele hoje está de 6,44, com relação ao dividendo ele está com 13,89%, o PVP está de 0,75, ou seja, está abaixo do preço justo. A liquidez diária dele está de 8,53 milhões, ou seja, está muito boa, porque ela está acima de 1 milhão, que a gente já sabe que é o mínimo esperado.
Outras informações importantes com relação ao CPTS-11, o valor patrimonial dele por cota está hoje 8,60. Aqui o comparativo de 2023 e 2024, lembrando que 2023 é o laranja e o esverdeado é o rendimento de agora. Mostrando aqui também a relação dele por segmento, nós vamos ter que de shoppings é 28%, misto é 15%, indefinido é 13%, lajes corporativas 13%, fundos de desenvolvimento 10%, papéis é 7%, imóveis industriais e logísticos é 5%, fundos de fundos 2% e varejo 2,1%. E nós temos aqui imóveis comerciais 2% e varejo, que é o menorzinho de todos, 0,37%. Aqui no relatório gerencial, algumas informações importantes. Nós temos que o início do fundo foi em 5 de 8 de 2014, ou seja, ele tem aí mais de 10 anos, ele é administrado pelo BTG Pactual. O gestor dele é a Capitania Investimentos, a classificação dele na Anbima é TVM, que é Título dos Valores Imobiliários. A taxa de administração dele e escrituração está de 0,10 ao ano. A taxa de gestão está de 1,05% ao ano do valor de mercado, menos os custos que você tem com a administração e também com a escrituração. E a taxa de performance ele não cobra. O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimento definida no capítulo 4 do regulamento. Com relação aos proventos, o fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas mensalmente, sempre até o 15º dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos pelo fundo. Farão jus aos rendimentos de que trata o parágrafo anterior os titulares de cotas de fundos inscritos no 5º dia útil anterior à data da distribuição de rendimentos, de acordo com as contas de depósito mantidas pela instituição escrituradora das cotas. Nós temos também informações importantes, dados importantes sobre ele, número de devedores listados, marcação ao mercado, retorno desde o início, várias informações. Eu também vou deixar esse relatório gerencial na descrição, então você pode ir lá e ler. Temos aqui informações sobre a exposição por segmento. Temos aqui com shoppings, fundos imobiliários, a liquidez com relação ao residencial, ao varejo, ao comercial e ao logístico industrial. Também informações sobre a exposição por indexador, então é por taxa ponderada de aquisição. Temos que a aquisição dele aqui de IPCA mais 6,73%, com a marcação de mercado de IPCA mais 8,37%, ocupando 62,2%. Com relação à aquisição dele de CDI mais 2,93%, com marcação ao mercado de CDI mais 2,96%, ocupando 3,2%. E os fundos imobiliários, 30%, e a liquidez, 4%. Temos também que a exposição dele por tipo de risco. O risco de crédito é de 8%, o risco atípico é de 22%, a incorporação é 3,2% e o risco típico é de 65%. A exposição dele por segmento, nós temos que o agronegócio é 3,1%, o híbrido é 1,6%, residencial é 1%, fundos FOF é 0,9%, FIAGRA é 1,6%, renda urbana 16,9%, shoppings 36%, lajes corporativas 17,1%, logística 16% e fundos imobiliários CRIs 5%. Mostrando agora as infraestruturas que o CPTS-11 tem. Nós temos aqui comercial, logística industrial, shopping, híbrido, varejo, residencial, infraestrutura, hospital e educacional. Eu vou passar rápido, porque eu vou deixar, como eu já disse, esse relatório na descrição. E aí você pode analisar de um por um, que é o ideal. Aqui passando. O CPTS-11 ele também vai ter uma volatilidade moderada, né? Eles também correm risco de volatilidade por causa da taxa de juros, por causa do risco de crédito, por causa do sentimento do mercado, como é que o mercado está reagindo com relação ao CPTS-11. O investidor que consegue investir nele é aquele que quer uma renda passiva, mas também quer diversificar o seu portfólio e também quer ainda proteger-se contra a inflação. Então, são esses tipos de pessoas que conseguem investir no CPTS-11. Vai ter riscos parecidos com o MXRF11, visto que eles são muito parecidos. Então, ele vai ter um risco de crédito, ele tem risco de mercado, ele tem risco de concentração e ele também vai ter um risco de liquidez.
Então, no vídeo de hoje era isso. Eu queria te trazer as características do MXRF11, do CPTS11, que são fundos imobiliários muito bons, são fundos imobiliários muito populares entre os investidores, seja ele do iniciante ao investidor expert, provavelmente vai ter ou já teve algum deles na carteira. Então, é isso. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E eu te espero no meu próximo vídeo. Tchau!